O Brasil caminha a passos rápidos para as 90 mil mortes pela Covid-19. O número de infectados está próximo de 2 milhões e 500 mil. E a flexibilização continua em todo o Brasil. Com o relaxamento do isolamento social, tivemos um fim de semana de praias e bares lotados, churrasco em plena rua com centenas de pessoas e até festa de aniversário em praça pública. Vamos ver. E por sua postura diante da pandemia do novo coronavírus, Jair Bolsonaro foi denunciado por crimes contra a humanidade e genocídio no Tribunal Penal Internacional de Haia. A denúncia, apresentada pela rede sindical brasileira Unisaúde, acusa Bolsonaro de, abre aspas, falhas graves e mortais no combate à Covid-19. Essa é a segunda denúncia contra Jair Bolsonaro no Tribunal de Haia. Bom, uma pessoa morta e dezenas ficaram feridas em mais um fim de semana de protestos nos Estados Unidos. O movimento Vidas Negras Importam foi combatido violentamente pela polícia. No domingo, o cortejo fúnebre do congressista John Lewis, que é um ícone da luta por direitos civis, esse cortejo passou pela Ponte de Selma, um marco histórico dessa luta no país. Lewis morreu aos 80 anos na semana passada. Vamos ver. E em São Paulo, um policial militar matou um rapaz de 23 anos com um tiro nas costas, isso na zona leste da cidade de São Paulo. Foi durante uma perseguição por suspeita de roubo. Essa é a versão da polícia, inclusive. Câmeras de segurança registraram a ação do policial que atira nas costas do rapaz quando ele já estava parado em cima da moto. Esse policial foi preso em flagrante. E no Rio de Janeiro, a Polícia Civil invadiu uma live de um grupo de pagode. Os músicos se apresentavam via internet para evitar, inclusive, aglomeração, quando policiais entraram na casa atirando. Vamos dar uma olhada. Alô?
Logo depois, os músicos comentaram esse episódio. Galera, estamos bem, tá tudo bem. Tá acontecendo uma operação policial numa casa bem próxima aqui ao espaço. Então, ocorreu esse fato, mas tá todo mundo bem, tá bom? Não tem nenhum vínculo com o espaço do partido. Não tem problema nenhum com quem tava aqui dentro da live, tá bom? Então é isso aí, tá tudo certo. Valeu, a gente vai remarcar a live aí, porque a gente tá meio sem clima pra fazer, tá bom? E Jair Bolsonaro usou a Advocacia Geral da União para tentar reverter a suspensão de contas de apoiadores nas redes sociais, isso após uma determinação judicial de Alexandre de Moraes do STF. A AGU encaminhou pedido ao Supremo Tribunal Federal para que a decisão seja revogada. Entre os que tiveram as contas excluídas do Twitter e Facebook estão o blogueiro Alan dos Santos, o empresário Luciano Hang, a extremista Sarah Winter e o presidente do PTB, Roberto Jefferson. Bom, sobre tudo isso a gente conversa agora com o jornalista Fernando Brito, editor do Tijolaço. Oi, Fernando, tudo bom por aí? Tudo bem, eu só espero que não apareça uma polícia entrando aqui no meio da nossa live, porque virou moda agora isso. E esses episódios denotam, antes de tudo, o despreparo com que as ações policiais são executadas. O próprio rapaz ali dizendo, não, estamos bem, a coisa era aqui no vizinho. Quer dizer, o policial passeando ali, dando as costas, enquanto uma rajada de tiros está sendo ouvida. A própria vida dele está em perigo, porque ele não está protegido. Como é que eles entram numa situação de confronto, ou será que eles tinham certeza que só eles estavam disparando? Se tinham certeza que só eles estavam disparando, não deveriam estar disparando, porque você não dispara numa ação policial contra quem não está ameaçando a própria integridade física dos policiais. Então, tanto nesse caso, quanto nessa história pavorosa de São Paulo, que você vê nitidamente que a história que o policial conta, de que reagiu porque se suspeitou que o motoqueiro tivesse com uma arma e tal. Não, nada disso. Ou que teria mirado na parte de baixo do corpo dele, na motocicleta. Quer dizer, não, é nítido, o disparo é direto, não há mudança de posição, não há nem mesmo um desequilíbrio, ele estava numa posição de base para se firmar para o tiro, não foi nem um disparo que você possa dizer assim, infeliz, mal sucedido por conta do apavoramento, das circunstâncias, da movimentação, não. É o disparo direto para abater. E é isso que está na cabeça da nossa polícia, tá? Que a sua efetividade se confunde com a sua brutalidade, né? A polícia profissional de boa qualidade, a polícia que ela deve ser, que nós queremos, que a sociedade quer, é uma política que tem protocolos, que tem treinamento, não é esse bunda lelê, para usar o termo da garotada aí, que acontece nas ações policiais. E aí depois, quando morrem as pessoas, vão dizer que é bala perdida, vão dizer que é um acidente, ou então vão inventar que havia ali um traficante. É fácil. E você vê que a reação das pessoas já é aquela, olha, nós somos inocentes, não temos nada com isso. Quer dizer, como se você tivesse que provar que é inocente. Não estavam fazendo absolutamente nada que pudesse ser confundido com uma atividade criminosa, né? E também não havia, porque não havia os tais suspeitos, se é que existiam, não estavam ali naquela cena, né? Poderiam ter perfeitamente ter dito, olha, calma, 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 que o assunto não é aqui, nós vamos entrar na casa ao lado. Quer dizer, alguma coisa que tranquilizasse as pessoas, mas não, não é preciso. Nós somos os donos do pedaço. Entramos em qualquer lugar, atiramos de qualquer jeito, prendemos quem nós quisermos. Então, essa super polícia, na verdade, é uma má polícia. E o policialismo está se tornando um fenômeno mundial. Você viu as cenas lá da Pensilvânia e de Oklahoma e de várias cidades, estados norte-americanos, você vê uma coisa impensável, né? Você não vê, desde os anos 70, talvez, tropas federais, Guarda Nacional, partindo para cima de populares, de manifestantes, da maneira que se viu, né? O desespero eleitoral do Trump
está mais do que evidente, está mais do que nítido, né? Embora a gente não possa dizer que, tal como acontece aqui, não possam existir grupos de fanáticos que dizem que é isso mesmo, tem que acabar com a baderna de qualquer maneira, tem que acabar com a baderna, tem que acabar com o isolamento social, tem que acabar, quem sabe, com a vida das pessoas, né? Que, afinal de contas, como diz o nosso presidente, são velhas, são doentes, né? Iam morrer de qualquer jeito, né? Não importa que sejam pais, que sejam mães, que sejam avós, que haja gente que gosta dele. E o Celso Rocha de Barro, hoje na Folha, escreve: se morrer 1 milhão e cada um desses mortos tiver 10 parentes e amigos que, por conta da sua morte, adquiram ojeriza a esse governo, ainda assim são só 10 milhões. Num eleitorado de 120 milhões, não faz nem cócega. É melhor nós ficarmos com os nossos fanáticos, né? E, além de tudo, ganhar a desculpa de que a crise econômica é consequência daqueles que quiseram que a economia e as atividades sociais se fechassem para proteger as vidas e que acabaram, são os culpados, os grandes culpados pela crise econômica. Eu tenho insistido, não é o fechamento do comércio que está arruinando a vida dos empreendedores. É a situação de crise que a pandemia agravou em grande escala, que faz com que o consumo esteja em grau muito menor do que aquele que se poderia considerar mínimo para que essas instituições empresariais funcionassem. O Globo de hoje traz uma matéria sobre o centro do Rio, em que há uma frase que me chamou a atenção. Na região da Rua da Carioca, uma rua tradicional do centro do Rio, famosa inclusive pelo comércio de instrumentos musicais, na Rua da Carioca tem mais loja fechada do que aberta, embora o comércio já esteja há vários dias liberado naquela região. Está fechado pelo seguinte, como narram os próprios comerciantes: há dias que não há sequer um freguês para comprar suas mercadorias. Fernando, e na política? Hoje é segunda-feira, eu queria que você dissesse para a gente o que esperar dessa semana em Brasília, porque a gente agora encerrou nosso giro de notícias com essa notícia sobre a AGU, né? Então, Bolsonaro, de certa forma, movimentando o Estado para a defesa de interesses próximos, pedindo a suspensão eu acho que dessas isso é uma das coisas que pode acontecer. Por favor. Isso é uma das coisas que pode ocorrer, que é desmoralizante para o governo, que é o Supremo Tribunal Federal, rejeitar a ação de inconstitucionalidade proposta pela Presidência da República por falta de legitimidade ativa deles no caso desses empresários e militantes com a conta suspensa nas redes sociais. Eu explico. A Advocacia Geral da União é uma advocacia de Estado. Tá? Ela não é a advocacia do ocupante do governo ou do partido ou dos simpatizantes daquele que ocupa o Palácio do Planalto. Há um vício evidente e vergonhoso de legitimidade para a propositura da ação. No caso do ex-ministro Abraham Weintraub, a ação que se propôs ao Supremo foi um habeas corpus. O habeas corpus, por ser conhecido em direito como o remédio heróico, ele tem uma previsão legal de que ele pode ser pedido por qualquer pessoa, inclusive por alguém que não seja sequer advogado. Qualquer cidadão do povo tem o direito de impetrar habeas corpus em defesa de alguém que tenha sido violado na sua liberdade de ir e vir, ou de se manifestar, ou de exercer algum dos direitos fundamentais. Nesse caso, não. Nesse caso, é uma ação direta de inconstitucionalidade que exige determinados critérios para que o seu autor seja considerado legítimo. E, nesse caso, o que aconteceu foi uma usurpação pelo presidente da República das funções da Advocacia Geral da União, que ele colocou para servir a turma do Luciano Hang, do Alan dos Terça Livre, enfim, esse grupo de sandeus que faz a sua propaganda, e que ele próprio chamou de a minha mídia.
Né? Então, nesse caso, eu acho que o tribunal pode dar um tapa de luva de pelica, rejeitando a ação liminarmente. Eu acho que esse pode ser o primeiro dos acontecimentos políticos. Mas há outros. Há outros. O Bolsonaro ele se recolheu nesses últimos dias, mesmo antes do diagnóstico da Covid-19, ele se recolheu para dar a impressão de que tinha entrado numa fase do Jairzinho Paz e Amor, para melhorar o seu diálogo com as instituições, né, diminuir o incêndio que ele provocou nas relações interinstitucionais. O problema é que o Bolsonaro não se contém. Ele vai protagonizar as cenas mais ridículas, tá? Exibindo caixinha de cloroquina para emas, que, aliás, com muita sabedoria deram uma picada, e ele vai criando, né, de novo, essa questão dele ser o polêmico, dele ser o desequilibrado, dele ser o homem sem serenidade, e há coisas em que ele vai ter que se meter. Até essa própria questão da cloroquina vai gerar consequências. Porque agora, com os estudos ratificando a inutilidade, explicações vão ter que ser dadas pelos gastos que o país teve, né, contra as recomendações dos técnicos, produzindo uma quantidade estúpida. E temos aí, se ela for usada na sua finalidade original de combater a malária, nós temos estoque de medicamentos para 40 anos. Nós vamos até 2060 com os comprimidos que o Bolsonaro mandou fazer. Haja malária. Eu espero que até lá a malária tenha sido erradicada do território nacional e não haja nem utilidade convencional para esse medicamento. Agora, Thalita, existe uma coisa que as pessoas às vezes têm dificuldade de compreender. Todo mundo fala assim, não, mas a esquerda não está organizada, porque a esquerda está desunida, porque ela não está apresentando propostas concretas. O processo político não funciona assim. Tá? A gente, com a tentação de medir o processo político e a própria sucessão presidencial, pelas eleições municipais que vão ocorrer agora em novembro, né, em dezembro, não vai ser assim. Não vai ser assim. A população está se lixando para as eleições municipais, ela não está ligada nisso, e nós vamos ter uma eleição onde só muito em cima da hora as alternativas vão surgir. Né? É fato que a esquerda está desunida, é fato que ela está desorganizada, é fato que ela escolheu nomes, né, que não têm, em princípio, a menor chance eleitoral, como é o caso, por exemplo, do Gilmar Tato em São Paulo, ou da Benedita da Silva no Rio de Janeiro, mas também é fato, né, que é em cima da hora que a população vai começar a se sinalizar o seu recado. O seu recado. Tá? No princípio, Bolsonaro vai ser um filho enjeitado. Não tem candidato do Bolsonaro, nem em São Paulo, nem no Rio, mesmo em Minas, eu acho difícil que tenha, no Rio Grande do Sul, não tem aquele que se identifique como o candidato do Bolsonaro, pelo menos entre os com melhores chances eleitorais. Mas, no final do processo, isso vai ter que afunilar. E surgirem os candidatos do Bolsonaro fará com que automaticamente surjam os candidatos anti-Bolsonaro. E pode ser que, em cima da hora, haja uma tendência plebiscitária na eleição que hoje não está desenhada, mas que pode perfeitamente acontecer, porque, afinal, o país vai estar, daqui a 90 dias, quando essas eleições se realizarem, mergulhado numa crise muito mais profunda do que a que está hoje. Eu chamo a atenção para o fato do Brasil, por exemplo, ter ido correndo buscar um empréstimo de 350 milhões de dólares para fechar suas contas, para ter dinheiro para honrar seus compromissos. O orçamento público virou uma peça de ficção. Semana passada, nós tivemos a divulgação do terceiro mês de arrecadação federal dentro da pandemia. Nós tivemos abril, maio e junho. Março não ainda se referia a de fevereiro.
O terceiro mês de pandemia repetiu a mesma taxa de queda de 30% na arrecadação federal. E as despesas, nem é preciso dizer, dispararam. E não há outro jeito de fazê-las senão da maneira que está sendo feita. Então, é isso que nós temos que ver como é que nós vamos nos comportar daqui a 90 dias. O Adolfo Sachida, né, que é um homem do regime, do governo, nos jornais de hoje, ele prevê um repique do desemprego a níveis muito maiores do que esses que artificialmente nós estamos vendo. Não existe o desemprego de 12, 12,5%, 13% que o IBGE está falando. Nós temos um desemprego em potencial, desemprego que vai acontecendo agora, à medida que as atividades vão se normalizando, que é muito maior que isso, porque as suspensões de contrato e os descontos de salário e jornada que o governo utilizou como paliativo vão se esgotando, não tem mais condições de ser mantidos pelas empresas, e nós vamos, nesses meses de agosto, setembro e outubro, ter uma tempestade de demissões. Além Aliás, dos só uma dica desalentados. agora para os leitores. Diga. Só uma dica para os leitores aqui, para eu finalizar. Eu convido todo mundo a assistir lá no blog um vídeo muito interessante que mostra como está o estado do espírito dos americanos em relação à reeleição de Donald Trump. Todos sabem que os Estados Unidos adoram se proclamar o líder do mundo livre, e o próprio Trump proclamou que os Estados Unidos seriam o líder no combate à pandemia, o líder no combate a essa doença que assola a humanidade. Então, o New York Times publicou um vídeo feito por um cineasta e um produtor norte-americanos, até consagrados, em que eles mostram a reação do mundo às maluquices homicidas que Donald Trump está praticando. Embora ninguém esteja ignorando o que ele está fazendo, quando as coisas são apresentadas cruamente, é muito interessante ver as reações das pessoas, do Japão até a Turquia, da Libéria até a Jordânia, a reação das pessoas de todo mundo aos desmandos e à loucura de Donald Trump. Isso é uma coisa muito importante, porque o sistema político norte-americano, muito mais do que de bombas e de mísseis, ele se vale da admiração que os Estados Unidos construíram no mundo inteiro, da ideia de que a vida nos Estados Unidos é melhor, de que as coisas nos Estados Unidos são feitas com mais competência, mais profissionalismo. E quando um governante expõe os Estados Unidos ao ridículo, o sistema se encarrega de trocá-lo. O George Bush foi assim. E cada vez mais parece que com Donald Trump o destino será o mesmo. Saia, porque há uma coisa que deve ser preservada: o medo, o acatamento e a admiração pelos Estados Unidos da América no mundo inteiro. Então, o próprio sistema que os conduziu, né, acaba tirando. Esse vídeo é muito interessante, apesar de estar em inglês, ele tem legendas, dá para entender perfeitamente, e é muito curioso que os americanos tenham assumido que estão se expondo ao papel de piada do mundo. Talvez Fica não a mais dica. que isso até, porque tem, pelo menos nesse aspecto, o Brasil, o seu produto nacional da mesma falta de qualidade.